A tabela periódica, o primeiro cientista que deu relevância à tabela periódica foi Mendeleev. Ele é parecido assim com o professor, só que ele tinha mais cabelo e tinha mais barba. Mas ele era assim, bonito, alto, forte, robusto. Então, o que foi que Mendeleev fez? Ele começou a analisar a tabela periódica. Ele pegou determinados elementos, que ele não tinha o nome ainda, e foi começando a analisar suas propriedades. E a partir dessa análise das propriedades, ele foi assemelhando um ao outro. Determinado elemento reagia com água. Eu pegava outro elemento diferente que também reagia com água. Pera aí. Se ambos reagem com água, eles têm alguma propriedade semelhante. Aí já botava eles lá separados, mais ou menos próximos, porque eles tinham alguma propriedade semelhante. Pegava mais dois elementos totalmente diferentes e viam que eles não reagiam com água. Então, alguma coisa semelhantes eles têm. E foi assim que ele foi montando sua tabela periódica. Certo dia, ele estava com um monte de informações em sua mesinha, altas horas da madrugada, não tinha o que fazer, porque naquela época ele não tinha WhatsApp, literalmente, então ele só tinha tempo para estudar. Aí ele pegou e dormiu por cima dos seus papéis. Dormiu e do nada, pô, eureka! Ele começou a montar a tabela periódica em um sonho, como em um jogo de paciência que a gente faz, e daí ele acordou do nada e montou a tabela periódica, a primeira tabela periódica. Porém, como vocês podem ver aqui, ó, essa foi a primeira tabela periódica de Mendeleev. Porém, existe uma coisa. A ciência ela é perfeita. Ela é plena. Ela só aceita o sim ou não. Ela não aceita o talvez, o será, o eu acho. Ou é ou não é. Acabou. Mas com o caso de Mendeleev foi diferente. A grande sacada do estudo de Mendeleev foi que ele deixou espaços vazios na sua tabela. Foi querendo, professor? Sim, foi querendo que ele deixou espaços vazios. Mas com qual intuito? Eu vou construir uma tabela e vou deixar espaços vazios. O intuito dele foi o seguinte: deixarei espaços vazios para que lá na frente outros cientistas venham a descobrir os elementos que faltam. Então ele foi preciso na sua citação. Ele disse que faltavam elementos químicos e realmente ele estava certo. Não é à toa que até hoje se descobrem elementos químicos aí. Então, o caso dele foi perfeito. Ele provou que ele não precisava completar a tabela para que ela pudesse existir. Ele deixou a tabelinha lá, paradinha com seus espaços vazios e disse, lá na frente alguém completa. E até hoje a gente está completando essa tabela. Depois dele, alguns outros cientistas vieram. A exemplo de Moseley. Ele estudou a tabela, assim como Mendeleev. Ele viu que existia uma relação entre o comprimento de onda e o número atômico da tabela. Foi a partir dessa relação que a gente começou a organizar a tabela. Organizada de qual jeito? A tabela ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, à medida que você vai andando na tabela, em qual sentido você for, ou você vai aumentar ou você vai diminuir o número atômico. Ele é organizado em ordem crescente. E isso a gente deve a Moseley. A tabela de Mendeleev, ela era organizada em ordem crescente de massa. Só que a gente via que tinha elementos em locais errados devido à sua massa. Porém, Moseley deu a denominação correta. Ele viu a correlação do comprimento de onda com o número atômico e organizou a tabela em ordem crescente de número atômico. Aqui nós temos uma tabela, as cores indicam onde os elementos foram descobertos, qual ano, cada determinada corzinha é o ano que os elementos foram descobertos. A tabela periódica ela é dividida em classes. Algumas classes são importantíssimas, a exemplos dos metais. A primeira classe que a gente tem de objeto de estudo são os metais. 90% da tabela são metais. Se você pegar uma tabela periódica, você vai ver que ela é dividida em cores. E você vai ver que a predominância das cores é dos metais. Por quê? Porque grande mesmo, maioria dos elementos são formados por metais. O que são os metais? Os metais eles têm algumas características. Eles brilham, eles são maleáveis. O que é ser maleável? Capacidade de transformar em folhas finas. Eles também são dúcteis. O que é ser dúctil? A gente já viu lá em uma aula passada, é a capacidade de formar fios. Então essas são as propriedades dos metais. Uma propriedade importantíssima dos metais, eles conduzem calor e corrente elétrica. A gente tem os não metais, também chamado de ametais. O prefixo A quer dizer não metais, então eles têm propriedades diferentes dos metais. Quais seriam essas propriedades? Eles variam muito em aparência,
Então você tem a metais sólidos, você tem a metal líquido e você tem a metal gasoso. Eles não são brilhantes, diferente dos metais que brilham, é exemplo do ouro. Eles são pobres em condução de calor e corrente elétrica e eles têm baixo ponto de fusão, diferente dos metais que têm alto ponto de fusão. E os metalóides, chamado também de semimetais, que tem livros que já derrubam por terra esse conceito de metalóides ou semimetais. Tem livros que já incluem eles na classe dos metais. Porém, existem outros livros também que colocam eles como uma classe. O que seriam os metalóides? O que seriam os semimetais? Seria uma classe intermediária entre os metais e os ametais. Eles teriam características físicas dos metais e propriedades que referenciaram aos ametais. Então essa classe daí é uma classe bem conturbada. Livro acredita que existe, livro acredita que não existe. Então, dependendo da plataforma que você estiver estudando, ele vai existir. Se for outra plataforma, ele não vai existir. Então, ele possui algumas propriedades metálicas, mas outras não tem. Ele também, um exemplo bom é o silício, que ele tem um brilho metálico, mas ele não é maleável. Então, ele tem uma propriedade do metal, que seria o brilho, mas ele tem uma apropriedade também do metal. Ele não é maleável. Aqui a gente tem a nossa tabela, bonitinha. Então, dessa faixazinha aqui, lilás, para cá, são todos metais. Observe o emaranhado de números e letras, onde tudo isso é metal. Então, é muita porcentagem da tabela em função dos metais. Aqui são os nossos ametais. E essa classe aqui são a classe dos semimetais. E a última aqui é a classe dos gases nobres. É a nossa última classinha, a classe do gás nobre. Aqui é outra forma de dividir a tabela. Como? A gente estudou lá atrás, Linus Pauling, onde a gente dividia o átomo em camada e subcamada, onde tínhamos 4 subcamadas. S, P, D, F. Sem pão dá fome. A gente vai dividir a tabela nessas subcamadas. Aqui, todos os elementos dessas duas classes aqui, dessas duas famílias, terminam sua distribuição eletrônica em S. Aqui, esses elementos aqui, grande parte dos ametais, eles terminam sua configuração eletrônica em P. Aqui no meio, entre um morrinho e outro, eles terminam em D. E essa parte daqui termina em F. Então, minha tabela periódica é dividida dessa forma. S, P, D e F. Perfeito? As propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas dos seus números atômicos. O que é que ele quer dizer com isso? Que elas variam com o seu número atômico. Elementos diferentes terão propriedades diferentes de acordo com o seu número atômico. Na tabela, os elementos estão arranjados horizontalmente em sequências numéricas de acordo com seus números atômicos, resultando o aparecimento de suas linhas horizontais, ou períodos. A tabela é dividida de dois jeitos, em grupos ou famílias de ordem vertical e de ordem horizontal eu tenho os meus períodos. Então, lembra lá, vertical, grupo ou família. Horizontal, horizonte, eu tenho os meus períodos. Períodos que indicam as nossas camadas. Aquelas camadas lá de Linus Pauling, e a gente sabe que a gente tem 7 camadas dentro do átomo. Então, nós temos que ter 7 períodos na tabela periódica. Vamos ver agora. Se vocês observarem aqui, ó, vocês vão ter 7 camadas, 7 linhas. K, L, M, N, O, P, Q. Tá aqui. Nós temos 7 linhas. Professor, a gente tem 9. Por que 9? E essas duas? Essas duas daqui, pessoal, elas entraram aqui para não ficar aqui e tirar a simetria da tabela. Elas são dois casos especiais, mas elas fazem parte daqui. Não é colocado aqui porque senão a tabela ia ficar sem simetria, ia ficar um negócio feio. Mas essas famílias, esses grupos aqui, perdão, essas séries aqui, elas são colocadas aqui.
no P e no Q. Então, no final das contas, nós temos 7 séries, 7 períodos. Período 1, período 2, até o 7. É assim que funciona a tabela periódica. E os grupos ou famílias? São as colunas verticais. Elementos de um mesmo grupo, eles têm propriedades químicas semelhantes. Eles reagem com alguns elementos de forma semelhante. A tabela ela pode ser dividida em 2 grandes grupos. Os grupos dos representativos, os elementos representativos, que são os de maior objeto de estudo, e os grupos de transição. Como? Vamos ver aqui uma tabela. Aqui, nós temos os elementos representativos, que são chamados de famílias A, e aqui esse morrinho no meio são chamados elementos de transição. Então, grava lá, esses 2 morrinhos são os elementos representativos. Aqui, essa caidinha aqui, são chamados elementos de transição. E se vocês contarem, vocês vão ter 18 colunas, 18 grupos que são representados pelas nossas famílias. Então, dos 18, nosso objeto maior de estudo são os grupos As. Então, eu tenho 8 famílias As, 8 grupos As. Consequentemente, eu tenho o quê? 10 famílias Bs. Fechando a conta, 18 famílias na tabela periódica. Família vertical, período horizontal. 18 famílias divididas em A e em B, onde eu estudo as 8 As mais do que o resto da família B. E período, eu tenho 7 períodos horizontais. Continuando, a gente vai ver agora a família ou os grupos. Cada família A, ela tem um nome, um determinado nome, para que fique mais fácil de estudá-la, para que você consiga olhar assim e dizer, é assim e é assim. Vamos entender o que é que funciona. Aqui eu tenho os metais alcalinos, família 1A. Aqui eu tenho os metais alcalinos terrosos, família 2A. Aí vamos dar um salto. Vou para a família 3A ou grupo 13, que é a família do boro. O boro é o primeiro elemento da família, por isso que ele está dando o nome. Família 4A ou grupo 14, é a família do carbono. Família 5A, do nitrogênio. 6A, calcogênios. 7A, o halogênio. E o 8A são os gases nobres. Aqui nós temos as nossas famílias A. Lembra lá, só quem tem nome são as famílias As. As famílias Bs, as 10 famílias Bs que estão aqui, elas não têm nome. Só quem tem nome é a família A. Vamos continuar. Como eu disse, aqui são os nossos elementos de transição. Então, nós temos nossos elementos representativos, os As, e aqui os elementos de transição. Os metais, como a gente viu, os metais eles têm uma grande porcentagem da tabela periódica. Eles são sólidos a 25 graus Celsius, exceto o mercúrio. O mercúrio é aquele que a gente segura no termômetro, ele começa a medir a temperatura. Ele é líquido a 25 graus Celsius. Eles têm um brilho característico. Eles são dúcteis, capacidade de formar fios. Maleáveis, capacidade de formar lâminas. E são bons condutores de calor e eletricidade. Grava as características dos metais. Elas são importantes. Agora a gente vem para os ametais, onde eles têm uma pequena parcela da tabela periódica. Eles são quebradiços, eles são opacos, sem brilho, eles formam compostos covalentes moleculares e são péssimos condutores de calor e eletricidade, com exceção do carbono. Então, tudo que vale para os metais, a gente inverte para os ametais, os não metais. Os metais conduzem muito bem corrente elétrica, os ametais não. Os metais brilham, os ametais não brilham. Então, tudo que vale para os metais, eu inverto para os ametais. Perfeito? Vamos embora. E os nossos gases nobres, a família 8A, a última coluna lá que a gente tem. Os gases nobres, eles são moléculas monoatômicas, um átomo, então só tem um átomo. A gente vai entender por que eles se comportam como moléculas monoatômicas quando a gente for estudar ligações químicas. São inertes. O que é ser inerte? Eles não reagem. Inércia, parado. Eles não reagem. É assim que funciona a química de um gás nobre. Eles são inertes, eles não reagem. Porém,
eles podem reagir quando eles sofrem algumas condições especiais. Que condições é essas? Alteração de temperatura, mudança de pressão, a adição de um catalisador. Então, isso pode influenciar. Agora, nas condições normais, nas condições padrões, eles não reagem, eles são inertes. São 6. Hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio e radônio. São 6 gases nobres que a gente tem. São 6 elementozinhos aqui que a gente vai ter. Algumas notas que a gente tem sobre a tabela periódica. Fica fácil o estudo dela. A gente já viu que ela é dividida em período, que são 7 períodos, onde eles indicam nossas camadas, família, que são 18 famílias, das quais a gente divide ela em 2 grandes grupos. As famílias A, os representativos, e as famílias B, de transição. Então, eu tenho 8 famílias A, que é os que a gente mais estuda, e 10 famílias B. Então, período, família. A gente viu que a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico, o Z, e a gente viu também que ela pode ser dividida em metais, semimetais, ametais e os gases nobres. Que metais brilham, que metais conduzem corrente elétrica, que metais são bons condutores de calor, que os ametais, eles não brilham, eles não são bons condutores de calor. Os gases nobres, a gente viu que eles também são o quê? Inertes. Então já ficou mais fácil o nosso estudo pela tabela periódica. A gente viu também que a família 1A e 2A, o subnível mais energético dela termina em S, que a família 4A, o subnível mais energético dela termina em P. Então a gente já tem um norte de como estudar a tabela periódica. Ela já não é aquele emaranhado de números e letras que deixa a gente assustado. A gente já sabe para onde ir. Vocês já vão sair daqui hoje sabendo olhar a tabela periódica por outra óptica, por outro ângulo. Vocês já vão sair daqui sabendo como utilizar a tabela periódica. Porém, ela tem algumas notas, algumas peculiaridades. Essas que a gente vai ver aqui. Primeiro, são elementos líquidos, mercúrio e bromo. A tabela periódica, aquela ruma de elemento químico, só tem 2 elementos líquidos, que é o mercúrio e o bromo. Mercúrio na classe dos metais, bromo na classe dos ametais. Outra, são gases, os elementos que já são gasosos. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio, cloro, nitrogênio, oxigênio, flúor e hidrogênio. Outra, os demais são sólidos. Então, 2 líquidos, esses são gasosos e o resto é sólido. Outra nota, chamam-se de elementos cisurâneos os elementos artificiais de número atômico maior que 92, tomando como base o urânio. Exemplo, diastato, tecnécio, prométio, dentre outros. Chamam-se de transurânio os elementos artificiais de número atômico maior que 92. Então, são os artificiais. Elementos radioativos, que emitem radiação. Radioatividade é um tópico que a gente vai ver importante, viu? Do bismuto em diante, todos os elementos conhecidos são naturalmente radioativos.